Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, mais especificamente das turmas primeiro ano C e primeiro ano E do SEAB. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de geografia que eu deixei para vocês na última aula. E é importante que vocês façam as atividades porque ajudam a fixar melhor o conteúdo, certo? E essa atividade ela se refere ao socialismo e às suas vertentes. É importante também que você leia o seu livro didático para complementar as informações que você tem na apostila e vice-versa, certo? Aqui eu coloquei uma definição do que é socialismo, em que contexto ele surge, né? Eu coloquei aqui algumas das vertentes mais importantes do socialismo utópico, e aí dentro dele nós temos aí o cooperativismo do Robert Owen e do Charles Fourier. Coloquei o socialismo científico, que é talvez acho que o mais conhecido por causa dos seus nomes, do Karl Marx e do Engels, e do marxismo. Aqui nós temos algumas imagens das obras importantes, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, e aqui no final do conteúdo eu coloquei para vocês alguns quadrinhos que foram retirados do Manifesto Comunista em quadrinhos, que eu achei super interessante e que você consegue perceber bem qual era o objetivo dos autores com a escrita desse livro, certo? Aqui, ó, os quadrinhos que ilustram bem, né? O patrão, o burguês, aqui o proletariado, os operários reclamando, contestando, buscando seus objetivos. Então, vamos às questões para que a gente não se alongue muito nesse vídeo, certo? Questão número 1. Em que contexto histórico surgiu o socialismo? Então, pessoal, como eu coloquei aqui, olha, no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Por quê? Foi nesse período que eclodiu as chamadas revoluções, a era das revoluções, melhor dizendo, como Eric Hobsbawm, historiador britânico, definiu. Então, entre o final do século XVIII e o início do XIX, nós temos aí várias revoluções que marcaram o mundo. Nós tivemos a independência dos Estados Unidos, nós tivemos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Nesse caso, o que importa para a nossa disciplina e nosso conteúdo em questão é a Revolução Industrial, que promoveu a introdução das indústrias, promoveu esse desenvolvimento industrial na Europa, sobretudo na Inglaterra. Então, a partir da Revolução Industrial, que vai ter o seu auge no século XIX, começa também a aparecer uma massa de trabalhadores que começam a sofrer dificuldades com os efeitos da industrialização. Então, eles começaram a criticar essa industrialização que chegou, ao mesmo tempo que intelectuais também começaram a pensar em alternativas ao capitalismo. Então, foi assim que surgiu o socialismo. Mas é bom lembrar que as ideias socialistas elas só tiveram seu auge no início do século XX, certo? 2. A que fundamento teórico do socialismo científico se refere ao primeiro quadrinho do Manifesto Comunista? Quais são os dois grupos antagônicos retratados nas gravuras? Vou grifar aqui, ó, é importante que quando você não souber uma palavra, dê uma pesquisada, vá na internet, vá no dicionário, porque assim facilita a sua compreensão e resolução da questão, ok? Então, grupo antagônico, o que é isso? São dois grupos diferentes, grupos opostos. Então, quais são os grupos antagônicos retratados nas gravuras? Observem que eles são diferentes, veja só. Pisando em cima do trabalhador, o trabalhador reclamando, fazendo greve. Observe que até na questão da roupa, você tem uma diferença que determina que uma classe é rica e outra classe é pobre, que uma classe tem meios de produção e outra classe não tem. Então, a que fundamento teórico esse primeiro quadrinho aqui se refere? Vou aumentar para vocês verem. Ó. Ele diz assim: a história de todas as sociedades que existiram até nossa época é a história da luta de classes, ou seja, sempre existe essa bipolaridade, esses dois lados da moeda. Então, no caso da industrialização do início do século XIX e que permaneceu durante o século todo, é uma luta de classes entre burgueses e proletariados, como eu falei, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força de trabalho. Então, segundo o Karl Marx e o Friedrich Engels, no seu Manifesto Comunista, a luta de classes é o motor da história. Então, ela sempre existiu, como eles disseram aí, ó, em todas as sociedades até a nossa época. Então, você tem a luta entre escravos e livres, nobres e plebeus, opressores e oprimidos, etc. Então,
esse quadrinho se refere ao fundamento teórico que a gente conhece como luta de classes, certo? Sequência. Faça uma breve pesquisa sobre as características do cooperativismo e falasterianismo. Na verdade, a gente poderia colocar só cooperativismo, porque a ideia do Charles Fourier se enquadra no cooperativismo, certo? Cooperativismo, o nome já diz, cooperação, colaboração. Então, eu coloquei aí duas definições rápidas para você entender. Cooperativismo caracteriza-se como uma forma de colaboração entre pessoas ou grupos que compartilham interesses em comum. Então, o cooperativismo ele surgiu no final do século XVIII e foi pensado por ingleses como Robert Owen e o Charles Fourier, que eu acabei de mencionar. Então, o objetivo era criar uma política econômica paralela, alternativa ao capitalismo, de forma que os seus participantes, ou seja, do cooperativismo, fossem seus próprios patrões, seriam donos do maquinário e repartiriam os lucros. Ou seja, não existiria burguês, dono da fábrica, aquele que fica com os lucros, e proletariado, aquele que trabalha, que é oprimido. Não seria assim. Então, seria uma sociedade anônima, onde todos os trabalhadores seriam iguais. Já lá no falasterianismo, do Charles Fourier, né, você tem os fanlastérios, que seriam justamente essas comunidades cooperativistas. Então, existiria um estado de equilíbrio, onde todo mundo viveria bem, esperança e etc. Ok? Então, em resumo, seria mais ou menos isso. 4. Qual seria, para o pensamento político da época, a principal contribuição da obra Manifesto Comunista? Qual seria? Marx e Engels, lá no século XIX, eles revolucionaram o pensamento da época porque eles mostraram que o operário ele tinha capacidade de se revoltar contra aquela situação, contra aquele status quo. Ou seja, os trabalhadores eles poderiam, a partir de então, participar do processo político. Então, é aí que vem a questão da revolução do proletariado, que é pregada pelo socialismo como meio para se chegar ao comunismo. Então, é importante que vocês saibam justamente essa diferença. O socialismo ele é visto como um meio para se chegar ao comunismo. E no comunismo, que seria essa etapa final, o governo estaria na mão dos trabalhadores, do proletariado. No socialismo, você ainda tem uma divisão de classes, é como se ele fosse um sistema econômico intermediário entre o capitalismo e o comunismo, no meio ao socialismo. Então, o comunismo seria mais radical, vamos dizer assim, né? Mas isso é importante que você saiba, é importante você dar uma pesquisada e ler sobre o assunto também. Penúltima questão. De acordo com o último quadrinho, qual era o objetivo dos comunistas? Aqui, está bem claro. Conquista do poder, derrubada da burguesia. Então, o proletariado organizado de maneira coesa vai derrubar a burguesia, tirá-la do poder e se instalar nesse poder, vai conquistar o poder político. E última questão, por que uma das vertentes do socialismo se chama utópico? Porque nenhum dos idealizadores diziam como se chegar a uma sociedade mais justa e por isso ficaram conhecidos como utópicos. Ou seja, ficaram só na teoria e não saiu do papel, não foram para a prática, não indicaram situações concretas. Então, por isso que a gente chama de utópico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim nas redes sociais e podem mandar no grupo também da turma, que eu responderei todas com o maior prazer. Certo? Então é isso. Até a próxima aula e tchau, tchau.